Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Mais uma vez, peço perdão a vocês pelo atraso do vídeo, que deveria sair às 17 horas e está saindo um pouquinho à frente disso. Como eu informei a vocês hoje mais cedo, hoje foi dia de eu ir ao médico. E aí, por isso, como o médico fica só 150 quilômetros da minha casa, os imprevistos acabam acontecendo e os atrasos nos horários acabam surtindo efeito nos nossos vídeos, mas isso é uma vez a cada 3, 4 meses só que acontece, não vai acontecer tão cedo, então peço perdão pelo vídeo estar saindo mais tarde do que o habitual, tá? Peço também para que você se inscreva no nosso canal, deem essa moral pra gente alcançar a marca de 200 mil inscritos, falta um bocado ainda, mas eu sei que se você, meu amigo rubro-negro, se você, minha amiga rubro-negra, me ajudarem, a gente chega lá. E como é que você pode me ajudar? Primeiro, se inscrevendo no nosso canal, clicando no sininho para marcar a opção todas, porque se você não assistir os vídeos, o YouTube te desinscreve e aí não adiantou nada. Segundo, recomendando o nosso canal na propaganda boca a boca mesmo, que é a que dá mais efetividade. Você falando com seus amigos, com suas amigas, para virem aqui assistir o canal do Gordinho que vos fala. Fazendo isso, vai dar tudo certo, eu tenho certeza absoluta disso. Valeu? Bom, então vamos começar as notícias, que eu já tô atrasado, não quero me atrasar mais ainda. Primeiro eu quero falar sobre uma noticiazinha chata, tá? O volante Alan tá num processo de separação ali da sua ex-esposa e tal, e a cabecinha dele não tá legal. E por que eu tenho que contar o que eu vou contar agora para vocês? Porque certamente isso é um dos motivos, se não o principal motivo, para o Alan não estar rendendo dentro de campo. O Alan é o atleta que o Flamengo comprou por mais de 40 milhões de reais. E tudo que eu vou contar para vocês aqui agora atrapalham os planos do Flamengo para 2025. Inclusive, numa possível negociação do Alan, para que o Alan se tornasse jogador de um outro clube e facilitasse a vinda de outro jogador para o Flamengo. Eu vou explicar tintim por tintim. Então, vamos explicar o que está acontecendo com o Alan. Nessa quinta-feira, foi registrado um boletim de ocorrência contra o Alan pela ex-esposa dele, por violência doméstica e psicológica. O Alan teria invadido a casa da sua ex-esposa e tirado à força de lá seus 2 filhos. Com isso, a Jordana, a ex-esposa dele, influencer, registrou o boletim de ocorrência e o pau tá comendo e o pau tá quebrando entre os dois lá. Já há algum tempo eu venho relatando isso para vocês. E vocês me conhecem, a vida pessoal dos atletas não me interessa e poucas vezes eu venho aqui narrar alguma situação deste cunho para vocês. Mas como se trata de um jogador caríssimo como foi o Alan, que não rendeu desde que chegou ao Flamengo e que simplesmente não consegue render, a gente tem que tentar achar os motivos que levam o jogador a não render. Uma coisa bem semelhante estava acontecendo com o Cebolinha, o Everton Cebolinha, com o problema ali da separação da ex-esposa, depois voltou, depois saiu. Outro que passou por problema parecido foi o Thiago Maia, com a ex-esposa dele e tudo mais, uma cantora, inclusive. Então, assim, é impossível, gente, a vida particular não influenciar na vida profissional. Então, uma das questões que fazem o Alan não conseguir ser o Alan que eu já vi jogando, que eu já vi dando certo em outros clubes no Flamengo, pode ser esse processo de separação que já vem se arrastando há muito tempo, né? Porque um processo de separação ele não acontece de um dia para o outro, ele vem de meses e meses e meses, às vezes até anos, e aí acontece a separação, algumas das partes podem não gostar muito da maneira como o processo levou, pode não aceitar muito bem, e aí geram essas brigas, essas discussões, e o Alan, coitado, tá passando por isso agora. Eu digo coitado porque qualquer processo de separação é ruim para a esposa e para o marido, mas o coitado é disso, do processo separatório. Não sei se ele é flor que se cheira, não sei se ele é um bom pai, não sei se ele é um bom marido, mas é uma situação muito triste, uma situação muito difícil, que atrapalha inclusive os planos do Flamengo para negociá-lo. Porque como ele está nesse processo de briga pela guarda dos filhos, tendo tirado os filhos da casa da ex-esposa, da maneira como ele fez e tal, como que ele vai sair do Brasil para negociá-lo? E mais, existia a possibilidade do Flamengo incluir o Alan numa negociação com o time do Rio Grande do Sul. Mas a esposa dele é do Rio Grande do Sul.
concluindo a questão do divórcio, a tendência é que a esposa dele volte para o Rio Grande do Sul. E aí, se o Alan estiver jogando lá, os conflitos vão continuar. Então, isso atrapalha, inclusive, numa possível negociação lá no Rio Grande do Sul. E que negociação é essa? O Internacional de Porto Alegre, vendo e sabendo pelos assessores, pelo staff do Vitão, que o desejo dele é vir para o Flamengo, inclusive com o staff dizendo que é o desejo da família do Vitão que ele se torne jogador do Flamengo, e vendo que nenhum dos movimentos colorados está convencendo ou tocando o jogador ao ponto dele se convencer a ficar no Internacional de Porto Alegre, antes mesmo da reunião que eu trouxe com exclusividade para vocês aqui, que vai acontecer entre Vitão, seu staff, e a diretoria do Inter, o Inter meio que bateu o martelo com a situação do Vitão. O Inter agora aceita negociar o Vitão. Só que o Inter fez 3 exigências para poder negociar o Vitão. Aumento nos valores que o Flamengo ofereceu até agora, perdão da dívida e um jogador na negociação. Então vamos entender. Aumento do valor. Qual foi o valor que o Flamengo prometeu? 6 milhões de euros, com abatimento dos 4 milhões. Isso não serve. O Flamengo teria que propor 10 milhões de euros sem o abatimento. Aí o Inter fecharia. Mais um jogador. Esse jogador poderia ser o Alan. Como o Alan tem um valor de mercado ainda bom, por ser um jogador jovem, numa posição legal e tal, poderia facilitar muito a vida do Flamengo se o Flamengo, por exemplo, oferecesse 6 milhões de reais, 6 milhões de euros, desculpa, perdoava a dívida, mais o Alan. Dava para compor. Só que esse problema do Alan com a esposa vai impedir o Flamengo de conseguir fazer tal feito por causa dos dois irem para o mesmo estado. O Alan poderia não querer, a esposa do Alan, não sei, mas essa bagunça toda envolvendo o Alan poderia prejudicar uma situação igual essa. O fato é que o Flamengo ainda não fez a composição para poder apresentar o Inter. Então, a informação que eu tenho é que essa notícia vem trazida de colegas que eu tenho, graças a eu ter morado em Caxias do Sul por quase 2 anos e fiz muitos laços lá de amizade, que me passam que o pensamento do Inter hoje é esse. É um valor maior do que o Flamengo ofereceu, o perdão da dívida do Thiago, ou seja, sem abatimentos, mais um jogador. Então dá para o Flamengo compor. O Alan, por exemplo, hoje, ele vale um bocado de grana, mas ele tá meio desvalorizadinho ali, né? Eu sei que tem muita gente que tá falando assim, oferece o Pablo. Beleza, mas o Pablo não abateria tanto no valor que o Flamengo pudesse oferecer. Para mandar o Alan para lá, ou um Carlinhos da vida, por exemplo, teria que ser tipo 8 milhões de euros, o perdão da dívida, mais o Pablo, ou mais o Carlinhos. Então, o valor já ficou alto aqui. Agora, se o Flamengo trabalha com o Alan, por exemplo, que é um jogador que hoje não tem espaço no elenco rubro-negro, e eu não consigo pensar em outro jogador que não tenha espaço, como é o caso do Alan, ficaria mais fácil para o Flamengo, né? Vem cá, Inter, ó, te dou aqui 7 milhões de euros, beleza, a gente perdoa a dívida do Thiago, mais o Alan. Pronto. Se o Inter aceitasse o Alan, tava de boa. Ou se o Inter se interessasse por algum cria que tivesse dentro de uma faixa de preço aceitável, dava para compor. O que não pode acontecer é o Inter exigir 10 milhões de euros, o perdão da dívida e mais um jogador. Aí não tem como. E, repito, o Vitão está sendo um herói nessa negociação. Porque o Vitão está fazendo o possível por lá para vir jogar no Flamengo. E vocês sabem, torcida gaúcha, ela é ferrenha. Ela é uma torcida, assim, que ela gosta e desgosta pela atitude do atleta. O Vitão está se colocando numa condição onde ele pode ver a fúria da torcida colorada contra ele para poder jogar no Flamengo. Nós temos que valorizar isso, pessoal. O Vitão vindo ou não, nós temos que valorizar o esforço do jogador a vir pro Flamengo. Ah, Fabrício, mas ele quer vir pro Flamengo porque aqui ele vai poder ir para a seleção, vai ganhar mais do que no Inter, é o Rio de Janeiro mais visibilidade. Beleza.
mas ele tá fazendo muito bem a parte dele. Tem muito jogador que não faz. Tem jogador aí que tá sem clube no mundo, tá para acabar o contrato daqui a 6 meses e não tá fazendo o esforço que o Vitão tá fazendo. Veterano já, vocês sabem. Então, há de se admirar e há de se reconhecer aquilo que o Vitão vem fazendo para se tornar jogador do Flamengo. O Vitão é o melhor zagueiro do mundo? É claro que não. Valentim Gomes, por exemplo, para mim, ele tem muito mais talento e é mais jovem do que o Vitão. Mas isso não invalida o Vitão. Não dava para o Flamengo ir atrás do Valentim Gomes, não só pelos valores, que não eram 10 milhões de euros como o Inter quer no Vitão. É 10 milhões de euros livres dos impostos. Vocês não têm noção para quanto que esse valor iria. E o jogador queria ir para a Europa. Não queria vir aqui para a América do Sul mais. Já queria ir para a Europa. Tanto é que um grupo está comprando ele para colocá-lo ou na Udinese ou no Bolonha. E aí a situação do Flamengo ficava completamente complicada. Danilo tem muitas chances de vir para o Flamengo agora. Por quê, pessoal? Eu venho acompanhando todo esse jogo de mercado da bola aí muito de pertinho. Uma das coisas que atrapalharia o Danilo a vir para o Flamengo seria um pedido do Neymar para que ele fosse para o Santos. Se o Neymar pedisse, vamos para o Santos comigo, as chances do Danilo ir eram grandes. Só que tem um detalhe, pessoal. Segundo eu apurei, o Neymar só vai conseguir sair do Al Hilal se o Neymar aceitar abrir mão de quase 68 milhões de euros, que é o que ele teria para receber até o fim do contrato. Se o Neymar aceitar, não, eu não quero receber os próximos 6 meses de salário, já é o primeiro passo para a rescisão contratual. Mas, para rescindir o contrato, além de querer que o Neymar não receba, o Al Hilal ainda quer uma compensação financeira. É mole? Para rescindir. Os caras não estão vendendo. Para rescindir, eles querem os 68 milhões do Neymar, não pagá-los, e o clube que quiser o Neymar ainda tem que pagar um tunchim. Quanto que é essa grana? Não sei. É óbvio que o Al Hilal está fazendo de tudo para que o Neymar abra mão e ainda pague uma indenização ao Al Hilal. Entenderam a jogada dos árabes? Gente, neguinho é rico, não é à toa. Você não vê rico esbanjando. Rico é rico porque não esbanja. Então, os caras, na verdade, eles sabem do poderio do Neymar, sabem das intenções do Neymar em comprar o Santos, sabem as intenções do Neymar em jogar no Santos e sabem que o Neymar é podre de rico. Então, eles querem não só que o Neymar abra mão, como ainda indenize o time deles. É só que eles não estão falando isso às claras. Mas eles querem ainda uma indenização, porque acho que o Neymar fez 2 jogos lá e ganhou milhões e milhões no tempo que esteve lá sem jogar. Claro, não foi culpa do Neymar porque ele se lesionou, mas o prejuízo que foi dado lá é muito grande. Então, por conta da não ida, da dificuldade da saída do Neymar para lá, esse imbróglio deve rolar mais um pouco e o caminho fica meio livre para o Danilo vir para o Flamengo. Eu, Fabrício Lopes, tenho uma desconfiança. Se o Danilo vem mesmo ou se ele vai acabar parando no Napoli. Tudo leva a crer que ele vem para cá, mas o fato da rescisão só acontecer depois do clássico com o Napoli me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Se o Danilo empenhou a palavra dele com o Juventus, que não vai para o Napoli, a Juventus já podia ter feito a rescisão. E a Juventus tende a só liberar a rescisão depois do jogo do Napoli. Então eu ainda tô cá com os meus botões, desconfiado que o Danilo pode acabar parando no Napoli e não no Flamengo. Tudo leva a crer que ele vem pra cá. Mas jogador, vocês sabem como é que é, né? Esses dias a gente viu o exemplo aí do Claudinho. Pessoal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, comentar sobre cada um dos tópicos que eu tô colocando aqui pra vocês, com o nome da sua cidade e do seu estado. Valeu? Continuando as informações, se inscreve aí que ajuda muito. Prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, postou isso daqui nas redes sociais hoje, depois de uma matéria ter sido publicada pelo jornalista João Pedro Fragoso. O João Pedro Fragoso postou o seguinte, escreveu o seguinte: Flamengo é comunicado de questão técnica que pode atrasar e encarecer obras do novo estádio. Entenda. Subtítulo: Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico diz que clube precisa resolver a transferência da infraestrutura do serviço de gás canalizado no terreno.
Antes de falar do prefeito, vamos entender uma parada, gente. O Flamengo e a companhia de gás estão lidando com essa situação da transferência. A Aginersa é o órgão regulador disso tudo, que fiscaliza tudo que está acontecendo ali com a empresa de gás. Até agora, a prefeitura não fez nada. Até agora, a prefeitura não deu um comunicado para o Flamengo para falar assim, Flamengo, relaxa que essa parada é minha, eu vou resolver. E nunca falou assim, vou resolver em tal dia, em tal hora. Acabei de conversar com uma pessoa da diretoria do Flamengo que disse o seguinte, muito bonito o texto do Eduardo Paes, mas até agora não se movimentou para fazer nada. Qual é o texto do Eduardo Paes? É esse daqui, ó. Adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas onde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será de responsabilidade do município. Parem de chatear porque eu não aguento mais defender o Flamengo. Aí ele brinca, a última frase é assim, a única traição que me permito ao Vascão é torcer pelo Maricá da minha cidade, não sei o que, dentro do meu lugar, blá, esses bobichos aí do Maricá. Mas beleza, tá aqui. Já informamos que essa questão será de responsabilidade do município. Informou pra quem, cara pálida? O tempo todo ele só falou isso na campanha dele e nas redes sociais. Ele ainda não moveu nenhuma palha para resolver isso. E a diretoria do Flamengo quer construir o estádio, até porque tem um time para fazer. Que horas a prefeitura vai ser efetiva? Cidadão carioca, tá na hora de cobrar promessa de campanha. Tá na hora de perguntar, encham as redes sociais do Eduardo Paes. Beleza, Eduardo, quando que vai acontecer? Que momento que você vai fazer? Que horas você vai comunicar que é tal dia e tal hora? E tá contando o prazo para o Flamengo? Está sendo adiado o prazo da construção? Ou será que o prefeito vai esperar esse prazo estourar para notificar o Flamengo e tomar o terreno do Flamengo, fazendo dinheiro às custas do nosso Mengão? Porque eu não confio em ninguém, vocês confiam? Ainda mais em político. Ou a gente cobra a atitude que ele está falando que terá, ou mais à frente ele pega o Flamengo no Marapuca, porque até agora acabei... Gente, quando eu vi isso daqui, a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão no telefone. Eu estava do lado de fora, aguardando para entrar para minha consulta. Passei a mão no telefone e liguei. E aí, amigão? Como é que é essa parada? O que me falou foi o seguinte, Fabrício, até agora nós não recebemos nenhum comunicado oficial do prefeito. A gente vê ele escrever e a gente vê ele dando declaração. Mas até agora tudo tem sido tratado entre a companhia de gás, o Flamengo e a Aginersa. A prefeitura, hora nenhuma, entrou no circuito. Então, o que ele fala não se escreve. A gente precisa de tudo preto no branco. Vamos fazer tal dia e tal hora. Torcedor rubro-negro que votou no Eduardo Paes, que mora na cidade do Rio de Janeiro, tá na hora de cobrar. Você quer ou você não quer o seu estádio? Tá na hora de cobrar. Tem que cobrar para alguma coisa acontecer e a gente não ser pego com as calças na mão. Curta, comenta, compartilha, recomenda o nosso vídeo. E principalmente, se inscreva e clica no sininho marcando a opção todas. Senão você não vai ser notificado, você não vai vir e o YouTube vai te derrubar. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Mais uma vez, eu peço perdão pelo meu atraso, mas vai acontecer muito raramente. Só em dias de consulta. Meu médico é muito longe da onde eu moro e aí o timing fica horroroso. Por isso nós não tivemos o Jornal VVP, que amanhã volta normalmente ao meio-dia. Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.